Boa noite aí para os colegas, para Melina, para Juscelie, pessoal que está entrando, Bruno, boa noite para todos. Daqui a pouco compartilhar com vocês esse projeto, só aguardar mais um pouquinho, dá tempo do Instagram chamar o pessoal aí que vão querer participar, beleza? Um pouquinho ansioso, nervoso. Tudo que é novidade, né, deixa a gente um pouco ansioso. Faz parte, né? Faz parte do ser humano. Obrigado, Bruno. Boa noite para você também. Só mais uns minutinhos aí, nós vamos começar. Enquanto o pessoal chega aí, a Melina e o Bruno aí já ouviram falar sobre esse tema, sobre capelania? De alguma forma, em algum momento? Ah, bacana, Melina. Sim, é uma atividade, né, que ela é inerentemente, né, cristã, né? Sim. Então vocês já estão mais ou menos familiarizados, né? Sim, surgiu na verdade nas Forças Armadas mesmo. É isso mesmo. Só mais 2 minutinhos aí, vamos dar 5 minutinhos para o convite se estender ao pessoal e nós já vamos começar, tá bom? Eu já quero deixar bem informado que, embora sendo uma live, ela vai estar disponível tanto aí na nossa aba do IGTV, quanto lá no YouTube, quanto também no Facebook, beleza? Bom, pessoal, são 8 horas, né? 20 horas e 4 minutos. Vou iniciar com as considerações. Para quem já me acompanha nos vídeos, né, sobre a carreira aí, sabe que eu sempre gosto de fazer uma introdução, deixando algumas considerações, né? A primeira você já deve ter reparado, né? A roupa branca, com o slogan branco, tá? Prateado, que é a cor tradicionalmente da área da saúde, né? É uma cor branca, tá? E aí eu mandei pedir, né? E foi feita a blusa assim. Bom, pessoal, como vocês devem ter visto o post de convite, lá tem uma pequena descrição das minhas qualificações, né? Se assim eu posso dizer. Então, eu tenho 25 anos de ministério, tá? Tenho formação, né, teológica, sou bacharel em teologia, sou bacharel em direito também, fiz uma especialização de aconselhamento, né, pastoral, e em 2013 eu fiz um curso e me credenciei como capelão, né, de Minas Gerais, tá? Isso foi ao longo, né, da vida, a gente vai se qualificando, tá? E aí a proposta, né, essa proposta veio porque depois de 3 anos e meio
de serviço público numa unidade prisional, eu pude ver que a capelania, que é assistência religiosa, né? E obviamente ela veio da derivação da palavra capela, né? Santuário, e aí isso veio para poder inicialmente a capelania, ela surgiu para dar suporte espiritual aos soldados, né, no fronte, na guerra. Porque toda vez que um soldado era abatido, né, não havia a devida correspondência, né, não sabia o que se fazia. Desde muito tempo atrás ainda é uma incógnita, né, o que se faz com o corpo, a alma, o espírito, e aí tinha aqueles conflitos de crença. E aí, como é que fala para a família, como é que faz um ato, né, nesse sentido? Não podia velar e enterrar, né, o soldado de qualquer maneira, e aí surgiu-se através, né, de um soldado que ele fizesse essa parte de assistência religiosa. Então, por que eu estou dizendo isso brevemente? Porque surgiu para atender, para dar suporte aos soldados. Hoje nós temos uma capelania que ela é feita voltada para os indivíduos privados de liberdade. E eu vim percebendo que para o servidor, para o devido soldado, não tinha esse trabalho, não tem esse trabalho na verdade. E eu venho me questionando, orando, né, perguntando ao Senhor de como poderia trabalhar nessa área, né? E aí culminou-se nesse momento de estarmos vivendo o Setembro Amarelo. Para poucos que sabem, eu tive, né, infelizmente, o desprazer de presenciar um suicídio na minha unidade, né? Um colega, infelizmente, cometeu autoextermínio. E eu é que tive, né, as condições, os outros colegas não estavam muito preparados emocionalmente, outros porque viveram um momento lá com ele. Eu que fui no local retirar com o colega da Polícia Civil, tirar o corpo do local para poder fazer a retirada do corpo, esse negócio todo, tá? E aí eu que dei uma assistência à família e eu que fui lá na celebração fúnebre e tive a honra de fazer uma reflexão e dar as condolências para a família, tá? Então de lá para cá essa coisa veio ardendo no coração e o número, né? O número de casos envolvendo os nossos colegas aumentou muito. E isso foi me trazendo uma tristeza muito grande, porque nós não temos nenhum amparo da secretaria. E eu via um amparo gigante para o preso, para o detento, gigante. E isso foi me incomodando, e para nós não tínhamos. Então eu me coloquei diante do Senhor, né? Há uma passagem em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor, né, como lá diz, no alto e sublime trono, e o Senhor faz um chamado, vocaciona Isaías para ir levar a palavra, né? E Isaías pega e Deus fala a quem levaria, e Isaías fala, envia-me a mim. Então nesse dia eu pedi ao Senhor que me preparasse para que eu pudesse, se fosse a vontade dele e se fosse, né, uma honra, ele me concedesse essa oportunidade. E então aqui nós estamos lançando essa capelania para os agentes de segurança pública, tá? Então toda essa estrutura que nasce hoje e que eu acredito que possa vir a melhorar, ela vai estar voltada para os agentes de segurança pública, para os policiais penais, para, se for o caso, os policiais militares, porque os militares, se eu não me engano, têm, para os agentes socioeducativos, para os guardas municipais, para você que atua na área de segurança pública, você, meu colega, que
atua na área de segurança pública, eu vou me colocar à sua disposição para poder te ajudar nas mais variadas áreas da assistência religiosa, tá? E falando nisso, eu quero trazer alguns conceitos muito básicos, né, para que você possa entender a dimensão que é a capelania, tá bom? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é a estrutura do ser humano. A estrutura do ser humano, ela em tese, tá? Ela é tricotômica, né? Ela é tripartida. O ser humano, segundo, né, a Bíblia, ele é composto de espírito, alma e corpo. Então, o ser humano é um complexo de três estruturas, né, ou de três coestruturas, que é espírito, alma e corpo, tá? E isso é a tricotomia, né, a tese da tricotomia. O espírito é aquela parte que faz a ligação devida com Deus, tá? A alma, como quem atua na área da psicologia sabe que é o centro, né? Que é o QG das emoções, a psique, tá? E o corpo é a parte material, é onde recebe, né, o reflexo e também reage a todos os estímulos da alma, tá bom? Então essa é a estrutura, de forma bem básica, do ser humano. E nós, tá, somos classificados, a nossa personalidade, nós somos divididos, classificados em 4 tipos de temperamento, tá? Que é sanguíneo e colérico, são o grupo de maior, né, tensão, e o fleumático e o melancólico são o segundo grupo menos, né, com menor tensão, podemos assim dizer. Então, o ser humano, ele vai ser ou sanguíneo, ou colérico, ou melancólico, ou fleumático, tá? Em testes que são realizados de personalidade, sempre vai ter um com um pico maior e você vai ter uma parte secundária em algum outro, mas nunca mais do que 2. Sempre um em maior evidência e o outro em segundo plano, tá? A sua personalidade sempre vai refletir o que está com a tensão maior, beleza? Então, essa é a classificação geral. E aí nós ainda temos a nossa individualidade, tá? Que eu costumo dizer o seguinte nas palestras que eu dou, que eu falo sobre esse assunto, nas ministrações que eu também toco nesse assunto. Na nossa individualidade, nós precisamos trocar um paradigma do ponto de vista cristão, tá? Nós precisamos trocar um paradigma que nós não temos defeito. Normalmente, para falar de um ponto do outro ser humano que não corresponde ao meu, eu falo que ele tem defeito. Ah, ele fala muito, ele tem um defeito de falar muito, ele tem um defeito de não guardar a língua dentro da boca, que é assim que fala, né? Ele tem um defeito de falar estourado, né? Na verdade, não são defeitos. Porque o ser humano, ele não é defeituoso em sua criação e em sua estrutura. O que nós temos e precisamos trabalhar são os nossos hábitos, que eles podem ser bons ou maus. Aí sim eu posso ter um mau hábito de ser mal educado, de não ser hospitaleiro, de não ser generoso, de não ser amoroso. Eu posso ter esse mau hábito, mas defeito nós não temos. Então, na nossa individualidade, nós temos 2 áreas distintas na nossa individualidade. Nós vamos ter na nossa personalidade, na nossa individualidade, nós vamos ter habilidades naturais, nascem conosco, por isso, né, tem uns que conseguem fazer atividades com uma maior facilidade do que outro ou com uma especificação maior do que o outro, tá? Isso são chamados de habilidades naturais, que podem ser aperfeiçoadas. As habilidades, elas podem ser aperfeiçoadas. E a segunda é os talentos, tá? Nós somos pessoas talentosas por natureza, tá? E podemos desenvolver esses talentos e aperfeiçoá-los. Então, diferente das habilidades, que eu nasço com habilidades,
e eu aperfeiçoo, o talento eu posso adquirir, eu posso desenvolver um talento e, obviamente, aperfeiçoá-lo, beleza? Nesse contexto, tá? Nesse contexto, nós temos áreas de convergência, de confluência, nós temos áreas de necessidade na nossa estrutura do ser humano. Nós falamos da estrutura do ser humano, né? Sobre a tricotomia, falamos sobre a classificação da personalidade, falamos sobre a individualidade e vamos falar agora sobre as áreas de necessidade, aonde há o anseio do ser humano. E são 3 áreas distintas. Nós ansiamos na nossa área emocional, tá? Nós ansiamos na nossa área material, nós ansiamos na nossa área espiritual. Então, nós ansiamos na área emocional, nós ficamos tristes, decepcionados, desapontados, né? São a nossa área emocional. Na área material, nós podemos sofrer reflexos também, de talvez não desfrutar de uma estrutura de propriedade, de casa, de carro, de dinheiro, de profissão, dessas coisas que envolvem a nossa vida material, né? Nós temos um anseio, né? De ser um bom profissional, de ser um artista talentoso, e aí às vezes isso não acontece e há frustrações. E na área espiritual, porque nós somos seres espirituais, tá? Então, nós podemos estar muito bem emocionalmente, podemos estar muito bem materialmente e podemos não estar bem espiritualmente. E como nós somos uma unidade de espírito, alma e corpo, e correspondentemente emocional, material e espiritual, quando uma dessas estão em desequilíbrio, afeta a outra área, tá? Então, por mais que eu esteja bem emocionalmente, por mais que eu esteja bem materialmente, se eu não estiver bem espiritualmente, vai afetar minha área espiritual e vai afetar minha área emocional. Qualquer uma dessas 3 áreas que não estiver equilibrada vai afetar as outras. Então, o que nós precisamos buscar é um equilíbrio dessas 3 áreas, beleza? E nós temos ainda áreas de conflitos, tá? Nós temos áreas de necessidade e temos áreas de conflito, tá bom? Quais são as áreas de conflito, que também áreas de anseio? Na área profissional, tá? Quando nós não estamos muito bem resolvidos profissionalmente, lembrando que o profissional entra dentro da área de necessidade material, né, que interfere, como eu disse, na emocional e espiritual, que entra dentro da nossa individualidade, que entra dentro da nossa classificação de personalidade e que entra dentro da nossa estrutura. Então, na verdade, o ser humano ele é uma espinha dorsal em que as áreas se completam, elas são às vezes independentes, mas harmônicas, né? Emprestando aqui o do direito. Então, quando eu não estou bem profissionalmente, afeta as outras áreas. Quando eu não estou bem familiarmente falando, quando há conflitos familiares, filho e pai, pai e filho, entre vizinhos, entre parentes, quando há conflitos nessas áreas familiares, eu também me desestabilizo, né? E aí afeta as outras áreas. Outra área de conflito é quando eu não estou bem matrimonialmente, tá? Isso também afeta diretamente, né, o desenvolvimento, a edificação, a construção, né, o prazer. Quando nós não estamos bem nessa área, né, nós também sofremos e começa a ruir as outras áreas. Por isso, vou repetir, nós precisamos estar em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, tá? E mesmo os pontos, né, o que chamar de point down, eles devem ter mecanismos para que você possa equilibrar os dias que você, e aí são dias, essas coisas são exógenas, são de fora, elas podem nos afetar, mas existem mecanismos para que possa equilibrar. O que não pode estar desequilibrado, né, com a saúde comprometida, são as áreas,
né, a nossa estrutura interna, beleza? Mas nós temos a área física também, né? E nós temos a área material. E quando eu falo área material, é dinheiro, dívidas, né? Essas coisas também desestabilizam a nossa vida. Debaixo, né, dessas áreas de conflito, tudo isso que eu falei vai convergir para alguns transtornos que nós passamos a viver quando essas áreas estão desequilibradas. Quando eu não estou bem materialmente, quando eu não estou bem emocionalmente, quando eu não estou bem familiarmente, profissionalmente, quando a minha área emocional não está bem, minha área material não está bem, espiritual não está bem, quando eu não me encontro, tá? Eu começo a tensionar a minha personalidade, e aí eu desequilibro a minha personalidade, se eu sou colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico, e aí eu afeto a minha alma, que é a parte espiritual. Quando eu afeto a alma, ela é que sofre mais, porque ela reflete, né, a nossa psique, né, as nossas emoções. E aí o que normalmente acontece? Primeiro, trauma. Trauma é uma ruptura, trauma é uma cicatriz, trauma é uma rachadura, trauma é uma lesão que acontece ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. E quando nós sofremos esses traumas e nós não temos mecanismos para poder diminuir o impacto disso, né? E nós podemos dar diversos exemplos. Trabalhar sem, por exemplo, um equipamento de segurança individual. Quando você sofre um impacto, você não está com a luva, machuca a mão. O ferimento é mais profundo. Então, quando eu não estou com o devido aparato para proteger o impacto desses traumas, a lesão acontece sem evitar, né? Inevitavelmente acontece. E aí, os traumas, eles são a porta de entrada para problemas, para transtornos mais profundos, porque o trauma, ele é, como eu disse, uma rachadura, um impacto, ele é uma porta de entrada para outros transtornos. Que quais são? Bloqueios, tá? Eu tenho certeza que você já conhece pessoas que são retraídas, e isso não é da personalidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe esse negócio, ele é caladinho, ele não fala nada, ele é muito... Não, tá? Uma coisa é a pessoa ser melancólica ou fleumática, tá? Outra coisa é a pessoa ser retraída. Então, uma pessoa com bloqueio, ela é retraída, ela não tem vontade própria, né? Ela sempre esconde na vontade do outro. Você chega para uma pessoa que tem bloqueio, que tem trauma, e fala assim, vamos sair, por exemplo. E eu posso te falar porque eu convivo com uma pessoa há 18 anos que quando eu conheci, ela tinha esse tipo de trauma e esse tipo de bloqueio, que é minha esposa. Quando eu conheci, eu tive que me anular para que ela pudesse aparecer. Porque tudo dela era se estava bom para mim, né? Se estava bom para mim. Essa roupa tá boa? Você gostou? Nós vamos sair. Não, onde que você quiser a gente vai. Pessoal, não faça isso. Uma coisa é nós termos opiniões diferentes. Outra coisa é eu não opinar. Então, eu passei 9 meses fazendo com que ela aparecesse na relação. E eu falava para ela, não, você está se sentindo bem? Essa roupa está te fazendo bem? Você quer ir onde? Não, onde você quer ir? E aí, para que ela pudesse, né, sair da onde ela estava, que ela estava no fundo do poço, e eu não queria saber por quê, eu não queria saber o que causou o trauma, por que ela recebeu esse impacto. Então, eu não queria saber. Mas eu precisava ajudar para que ela pudesse aparecer, para que ela pudesse colocar para fora, né, a individualidade dela. Então, não existe esse negócio. Beleza? Beleza, Bruno?
Pessoal, eu estou falando porque nós temos uma estrutura, beleza? À medida que eu estiver falando aqui, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, lança a pergunta aí que eu tento responder, beleza? Porque eu vou falando, os assuntos são conexos, senão eu perco a linha de raciocínio, mas você pode fazer a pergunta, tá bom? Inclusive eu estou abrindo a individualidade da minha relação para que vocês entendam como é que é essa questão de trauma. Então, ela tinha bloqueios, e nós conhecemos pessoas que têm bloqueios. E normalmente os bloqueios ocorrem quando nós proferimos palavras, né, que são dardos que provocam traumas, beleza? O que acontece? Quando você fala que, vou citar de novo o meu exemplo, quando eu viro para o meu filho e falo que ele não presta, que ele não vai ser nada, quando eu viro e falo para o meu filho que ele é burro, quando eu falo para o meu filho que ele é idiota, quando eu falo para o meu filho que ele é retardado, à medida que eu lanço essas palavras, elas vão encontrando lugar na alma dele, beleza? E quando chega, cria-se o bloqueio, tá bom? Porque ele não quer sofrer aquela dor mais. Lembra do trauma? O trauma é a porta de entrada. E aí ela faz o bloqueio para não sofrer aquele trauma mais. O bloqueio tinha que estar antes do trauma, mas como não tem o trauma, causa a ruptura, ele faz o bloqueio depois. E aí esse bloqueio... o que ele gera? Preste atenção, palavras lançam maldição, com certeza, isso mesmo. Então o que acontece? O melhor psicólogo é o Evangelho de Jesus. Realmente Jesus é o maior psicólogo que já existiu, né? Eu aprendi com ele algumas coisas. Então quando há esses bloqueios, pessoal, há os chamados complexos, né? E aí são os complexos de inferioridade. Eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, eu não vou tentar, eu já sei a resposta, é não, eu já sei o que vai acontecer, nunca dá certo para mim, as coisas não acontecem. Então esse complexo chegou nesse nível porque ele fez um bloqueio, porque ele teve um trauma, entenderam? E aí, quando chega no nível de complexo, começa a entrar numa área tenebrosa, que é os efeitos da depressão, tá? E aqui é que mora um problema. Quando gera os efeitos da depressão. Preste atenção. A intenção é fazer com que nós equilibremos a nossa estrutura espiritual, alma e corpo, que está correlacionada à nossa personalidade, à nossa individualidade, para que a gente possa ter mecanismos de proteção, tá? Barreiras para proteger. Quando não há essa barreira, o trauma vem e causa ruptura. E aí nós temos uma lacuna. Para que essa abertura, essa brecha não fique exposta, e aí eu estou falando nas 3 áreas, nós criamos naturalmente um bloqueio para poder fazer com que eu não sofra aquilo mais. E aí, quando eu crio um bloqueio, eu começo a viver complexos, né? Que eu não consigo mais dar um passo para frente. Normalmente, ou eu paro e fico estagnado, por isso que às vezes você vê pessoas que falam assim, você vê pessoas que não saem do lugar, as coisas não acontecem, os trem não andam, já viu? Aquela pessoa não desenvolve. Tá? Por quê? Porque ela bloqueou em algum momento da vida dela e estagnou, tá? Ou quando acontece o pior, a pessoa retrocede, ela volta para trás, tá bom? Então aí nós entramos nos efeitos da depressão. Pessoal, tudo isso que eu estou falando, obviamente, é muito superficial, mas é fundamental para a área da capelania. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicanalista, mas nós, quando fazemos esse curso e vivemos com isso o tempo todo, nós aprendemos alguns conceitos e é o que eu estou passando para vocês, beleza? Então nós temos os efeitos da depressão. Quais são os efeitos da depressão? Eu vou ter uma depressão leve, eu vou ter uma depressão moderada ou eu vou ter uma depressão crônica. Quando eu estou, no limiar da moderada e da crônica,
eu estou muito mais próximo da crônica e muito mais próximo do autoextermínio, do suicídio. É quando todas as barreiras foram transpostas, todos os bloqueios foram feitos e ninguém, seja externamente ou a pessoa mesmo, conseguiu vencer essas barreiras. Beleza? Tá tranquilo aí até agora? Daqui a pouco a gente vai falar efetivamente do projeto, tá beleza? Eu só estou mostrando para vocês como que é extenso a área. Como é que nós, seres humanos, somos complexos, tá? Nós somos uma estrutura maravilhosa. O salmista já disse, né, em louvor a Deus, que Deus nos fez de forma grandiosa. Então, mas fora isso, nós somos uma estrutura muito complexa. Pois bem, a capelania, como eu disse, ela surgiu no meio militar, nas Forças Armadas, para poder dar, vamos dizer assim, um tratamento digno para os soldados que tombavam, né, ou que morriam, e para poder trazer essa relação entre o familiar e o soldado que veio a óbito, beleza? Isso surgiu lá e aí incorporou-se à estrutura, tanto que hoje o capelão das Forças Armadas é concurso público, você entra e serve lá dentro, tá? Beleza? E aí a capelania, a assistência religiosa, ela atua nos diversos eventos, tá? Que estão relacionados normalmente à fé que aquele grupo de pessoas professa, tá? No meu caso, por exemplo, eu fiz o curso de capelania, é o mesmo para qualquer religião cristã, tá bom? Qualquer religião cristã. A diferença entre o protestante, os evangélicos protestantes é a mesma coisa, e os católicos, né? É só a divergência de pontos muito pequenos, né? Que a gente respeita a individualidade. Mas quando se trata da pessoa, aí já não tem mais essa diversidade, beleza? Pois bem, a assistência religiosa, ela vai atuar em duas áreas, na prisional ou na hospitalar, tá? Por quê? Segundo a Constituição, a capelania, a assistência religiosa é para pessoas que estão com internação coletiva, né? Como são os soldados que estão aquartelados, né? Quando são o pessoal que está em hospital e que estão nas unidades prisionais. E como eu disse, o preso ele já tem uma assistência gigante, mas é gigante, de assistência religiosa, e nós vamos tentar trazer uma assistência religiosa no presídio, mas para os servidores, beleza? Bom, como é que vai funcionar os atendimentos? Que atendimento policial, John, que você está falando? Já já você vai ficar sabendo. Os atendimentos ocorrem com visitas pessoais ou visitas virtuais. No caso, hoje, com a pandemia, vai ocorrer mais virtualmente. Mas não quer dizer que não possa acontecer pessoalmente, tá bom? Por quê? Porque nós podemos tentar a assistência pessoal, como ocorre com o atendimento jurídico, tá bom? Mas, por enquanto, vai ser virtual. E como vai ocorrer? Com agendamentos, tá bom? Nós vamos ter um dia específico em que nós vamos estar, né, dando palavras, tá, voltadas para a assistência religiosa, mas nós vamos abrir um canal, e eu vou falar para vocês daqui a pouco, em que nós vamos nos disponibilizar para ouvir você, tá? Para, se for o caso, te aconselhar, trazer uma palavra amiga, trazer uma segunda opinião, tirar sua dúvida, te ouvir, compartilhar. Nós vamos ter um canal para isso, tá? Esse tipo de atendimento, ele vai ocorrer por agendamento. Tranquilo? E como vai ser essa assistência policial, John? Nós vamos dar
assistência religiosa em eventos religiosos. Por exemplo, homilia. Às vezes você está com um evento e você quer convidar um capelão, um assistente religioso, para poder trazer uma palavra, uma reflexão cristã. Ou num casamento, tá? E pode-se acontecer aconselhamentos, acompanhamentos, tá bom? Na parte que infelizmente é uma verdade, é uma realidade para nós, que é quando um dos nossos entes, eles venham a óbito, venham falecer, e nós chamamos de celebração fúnebre. Então você vai ter essa opção de convidar, né, um capelão para poder trazer uma palavra de reflexão cristã, para trazer um conforto para os familiares e parentes e amigos que estão ali velando um ente querido, tá? Em hospitais, nós temos colegas que ficam internados por ter acidentado em serviço, tá? Ou mesmo que não for para o serviço, aconteceu fora de serviço e às vezes fica hospitalizado. Nós vamos estar também visitando, né, na medida do possível, né, de acordo com as regras no atual cenário da pandemia, nós vamos visitar os nossos colegas que estão internados, levar uma palavra amiga, orar, né, no leito ali hospitalar, né? Nós vamos fazer isso. Nós vamos também visitar os nossos colegas que, infelizmente, por não terem conseguido aqueles bloqueios lá atrás, sofreram com a tentação e se corromperam, mas não deixaram de ser seres humanos, não deixou de ser um colega, né? Que está lá, infelizmente, privado de liberdade. E aí nós vamos fazer essas visitas aos colegas. Eu não vou, né, fazer nenhum tipo de assistência religiosa para preso. Eles já têm. Se não tivesse, se fosse conveniente, a gente não sei, né? Mas ele já tem o amparo das igrejas por aí, e hoje eu quero poder estender o meu ombro, estender a minha mão para os meus colegas que estão hospitalizados, que estão passando por um momento difícil de ter que velar um ente querido, ou que estão privados de liberdade, tá bom? Ou em acompanhamentos familiares, tá bom? Conflitos familiares, aconselhamentos, né? Tensões de relação entre pai e filho, filho e pai, marido e mulher, né? Essas questões assim. Tranquilo? Então, hoje nós abrimos, né, lançamos a capelania para o sistema prisional, para os agentes de segurança pública. Então eu vou te fazer um pedido. A partir de amanhã, você já pode, né, entrar em contato conosco para solicitar um desses serviços, tá bom? Você vai receber um WhatsApp aí que eu vou passar daqui a pouco, tá bom? O número de WhatsApp. E você vai fazer o seu comentário, você vai fazer o seu agendamento, tá? Você vai receber palavras de conforto, tá bom? Eu vou estar me colocando à disposição para qualquer uma dessas áreas para você, meu colega, que está enfrentando dificuldades, tá bom? Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz o lançamento do convite, tá? Eu recebi uma ligação de uma pessoa que, infelizmente, um colega nosso que envolveu em um homicídio em uma cidade aqui de Minas, e ele está privado de liberdade na Nelson Hungria. E ele está sem contato, está sem assistência, está sem ver ninguém, está desamparado, tá? E eu só estou esperando uma autorização da direção para ir poder visitar esse colega, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, pode fazer lá no privado, porque o grupo eu vou bloquear, tá? Para mim, para que você não venha, pessoas não venham colocar coisas lá que sejam indevidas, ok? Mas nós vamos ter um grupo, e esse grupo é para que eu possa te adicionar.
Eu te adicionando, você vai fazer a sua solicitação no privado, beleza? Você vai fazer até para te dar esse sigilo, você vai fazer o contato no privado, vai fazer a solicitação e nós vamos fazer os agendamentos, ou nós vamos ligar para você, ou nós vamos trazer uma palavra. Esse vai ser o nosso meio de contato. O meio de contato nosso vai ser o Instagram, o meio de contato nosso vai ser o Facebook, o meio de contato nosso vai ser o YouTube. Então, você tem a opção de fazer o seu agendamento, o seu pedido, né, ou o seu compartilhamento no WhatsApp ou em qualquer uma das redes sociais no privado, beleza? Entenderam aí? Tranquilo? Posso passar o número do WhatsApp para vocês? E outra coisa, faça um comentário aí, o que é que vocês estão achando desse projeto. Só a deusa que ouviu. Outra coisa, nós estamos nesse mês de setembro, todos os dias. Hoje é o 10º dia, amanhã será o 11º dia em que eu vou estar ao vivo com vocês às 5h30 da manhã, trazendo uma palavra de reflexão, trazendo uma oração para nós da área de segurança pública, beleza? Amém, Bruno. Obrigado. Essa é a intenção, tá bom? Trazer mais um suporte e para dar esperança para os nossos colegas, tá? Amém. Essa também é a intenção. Isso mesmo. Então, pessoal, eu sei que por variados motivos nós não temos aqui um número maior de pessoas, mas eu creio, né, que esse projeto poderá se agigantar e vai depender de você. Me ajude divulgando esse vídeo, me ajude postando os nossos posts, né, sobre o Setembro Amarelo, tá bom? Por favor, divulgue. Que isso, Bruno? Não tem nada não, esquenta a cabeça não. Então, divulgue esse canal, tá bom? Anota aí o número, eu acho que eu vou escrever aqui o número para vocês do WhatsApp para vocês entrarem em contato, tá bom? É o 31, é o 991 21 4379, beleza? Tá aí o número para vocês. 31 991 21 4379. Esse vai ser o WhatsApp que a partir de amanhã já vai estar aberto para você solicitar, participar do grupo. E, pessoal, não indiquem pessoas que não são da área de segurança, tá bom? Porque se eu identificar que alguém que está no grupo não é agente de segurança, não é um policial, não é um guarda municipal, não é um agente socioeducativo, não é um bombeiro militar, não é uma pessoa da área de segurança, não inclua, por favor, porque as palavras, o atendimento, a assistência vai ser voltada para os agentes de segurança pública. Fiquei claro? Entenderam? Ficou claro? Eu vou deixar também, apesar que já tem, aí o nosso contato das redes sociais, beleza? Esse aqui é do Instagram. Esse John Wesley PPMG, ele é do Instagram e do YouTube, beleza? O do Facebook você vai achar procurando lá o Cardoso ou John Wesley,
e eu vou colocar aqui para você como é que vai estar lá no Facebook. É o John Wesley. Beleza? John Wesley, John Wesley.jne, isso, agora, @gmail.com. Beleza? Então, o John Wesley PPMG, ele tanto é do Instagram quanto é do YouTube. O Facebook é o johnwesley.jne@gmail.com, inclusive é o nosso e-mail de contato, tá? Se você quiser mandar um e-mail para o projeto Capelania, pode mandar um e-mail, tá bom? O WhatsApp é o 31991214379, vai estar disponível amanhã. E ajude a formarmos essa rede, beleza? Cláudia, Mara, Lucas, Eufrásio, meus colegas. Infelizmente nós estamos aí na parte final do lançamento do nosso projeto de capelania, tá? Vai estar gravado aí, acesse o vídeo no IGTV e passe, né, e se informe melhor sobre o nosso projeto. Mas no geral, tá? Dylan, Portugal, beleza, amigo? O nosso projeto eu estou me colocando à disposição de vocês para a assistência religiosa, precisando de um capelão para poder te dar suporte, tá? Em qualquer tipo de evento religioso eu estou à disposição, tá bom? Por enquanto, eu consigo disponibilidade na sexta e no sábado durante o dia, porque a minha escala ela é 4x1, tá? Eu trabalho de segunda a quinta, até às 17h30. Então, a partir das 18 horas, eu estou, né, livre para poder entrar em contato com você, de segunda a quinta, a partir das 17h30. Eu vou lançar na nossa rede social os horários de atendimento. Na sexta-feira é o dia todo. Só que na sexta-feira, preste atenção, na sexta-feira vai ser o dia em que eu vou fazer os atendimentos virtuais. Você vai agendar um horário e eu vou, né, te ouvir, te aconselhar, eu vou conversar com você na sexta-feira, de 7 da manhã até as 19, 20 horas, ainda não defini isso, tá bom? Vai ser na sexta-feira os agendamentos. No sábado, nós vamos ter a nossa reflexão ao vivo, voltado para a capelania. Tranquilo? Foi um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado pela força. Pessoal que entrou depois aí, a Claudimara, o Lucas Eufrásio, o meu colega, o Mr. Lobinho, o Dylan Portugal, meu chegado. Divulguem, por favor, né? Vocês vão assistir o vídeo aí daqui a pouco no IGTV, no YouTube, no Facebook, e compartilhe isso. Vamos formar essa rede. E vocês que estão online aí agora, espero que sejam os primeiros a solicitar a inclusão no grupo, beleza? A partir de amanhã, o telefone do WhatsApp vai estar disponível para que eu possa inserir o seu nome, para que a gente possa começar o nosso trabalho de capelania. Tá bom, pessoal? Um abraço. Amanhã, 5h30 da manhã, se você puder, nós estaremos aqui orando pela sua vida. Fiquem com Deus, um abraço e Deus abençoe.